Bom, boa noite mais uma vez, né? Boa noite, pessoal. Bem-vindos à nossa primeira aula do minicurso Teatros Negros, Dramaturgia e Políticas Pretas. Nós estamos muito felizes em receber todos vocês aqui. Muito obrigada por toparem participar desse projeto. E eu sou a Alice, sou bolsista de extensão do GELIC, que é o Grupo de Estudos de Literatura e Cinema. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, essa é a oportunidade. Vou passar aqui o slide para apresentar um pouco para vocês. Bom, como eu já falei, o GELIC é o Grupo de Estudos de Literatura e Cinema, além desse projeto de extensão que a gente tem, que é os minicursos GELIC, em que mensalmente ofertamos minicursos online, nesse espaço, né, para a gente conversar sobre literatura e sobre cinema. Além disso, a gente também tem uns projetos lá no Instagram, então se você gosta de literatura ou de cinema, ou dos dois, já aproveita e segue a gente lá no Instagram, @gelic_fopa. A gente tem um canal no YouTube também, e nesse canal ficam guardadas todas as aulas que a gente faz aqui. Então, se você conheceu agora, quer saber quais cursos já rolaram, você pode ir lá no nosso canal no YouTube, que tem todas as aulas gravadas lá. Inclusive, essa aula estará disponível assim que o minicurso terminar lá no YouTube. Então, não se preocupe se você não anotou alguma coisa, porque a gente vai poder rever a aula no YouTube. Também temos um canal no Spotify e você também pode acompanhar a gente por lá. Tem uma playlist que a gente chama de playlist dos Gelikers, que é as pessoas do grupo colocam suas músicas favoritas, as músicas relacionadas a filmes ou a livros que eles leram. E é bem legal, você pode seguir nossa playlist e também ouvir esse episódio, os episódios dos minicursos. Então, os minicursos também vão para o Spotify, para essa plataforma de áudio, você pode acompanhar. Também nós temos outro meio de comunicação com o Gelik, que é o nosso endereço de e-mail. Ele é um lugar que você pode falar sobre os temas que você deseja ver aqui nos minicursos. Esse projeto ainda vai ser renovado para o ano 2026. Então, se você tem ideias de novos assuntos que você quer conversar, especificar mais alguma coisa, você pode mandar essas ideias lá no nosso e-mail, tá bom? Outro recadinho que, infelizmente, eu esqueci de colocar aqui no slide, mas eu coloquei no chat, está fixado, é para vocês seguirem o grupo de estudo das meninas que vão compartilhar a aula com a gente hoje, que se chama, deixa eu procurar aqui, Drama e Insurgências. Então, o grupo delas é novo no Instagram, e se você gosta de dramaturgia, né, provavelmente vocês gostam, já estão aqui, é um ótimo grupo para você seguir, já fica a dica aí. Tá fixado no chat, tá bom? Você pode procurar lá no Instagram que você vai achar. Nossas professoras. Então, aqui nós temos as meninas que vão falar, conversar um pouco com a gente nesse curso. Lembrando que é um curso introdutório de teatro negro, nós vamos focar em obras específicas, né? Então, vai ser bem legal para a gente conversar. Nós temos a Karina Vasconcelos, que é mestranda do PPGL UFOPA. Para quem não conhece, o PPGL é o programa de pós-graduação da UFOPA, que é a Universidade Federal do Oeste do Pará. E também temos a Emila Moura, que é mestranda em letras também, PPGL na UFOPA, e eu que sou mestranda, que, assim, eu não vou dar propriamente a aula, eu estou mais aqui para mediar, para conversar com o chat, para abrir a sala, mas as meninas vão ministrar o curso em si, tá bom? Estou aí ajudando no que for preciso. Próximo. E então a gente vai ver o que vai ser nossa primeira aula, que é hoje, dia 21 de maio, né? A gente vai ver Abdias e o Teatro do Sagrado. Eu acho que vocês receberam no e-mail, né, que a obra que a gente vai trabalhar hoje é Sortilégio, então a gente vai conversar um pouco sobre teatro experimental do negro, identidade negra e encarceramento e políticas do sagrado. Na próxima aula, que é a aula 2, o tema da aula é o IA e o Teatro das Mulheres. A gente vai falar sobre o texto da Johnny Carlos. Vocês também já receberam um trechinho desse texto, né? Vamos falar sobre a dramaturgia da Johnny Carlos, vamos conversar também sobre o encarceramento em massa e a necropolítica, e mulheres e políticas pretas. Bom, agora é um momento super importante que eu gostaria de conhecer um pouco quem está com a gente aí, né? Então, é uma oportunidade para vocês, se não quiser falar no microfone, escrever no chat de onde você veio, qual o seu nome, pronome, se você preferir colocar os seus pronomes de tratamento, também de onde você veio, como você ficou sabendo desse mini curso,
E é isso, a gente quer conhecer o público. Então, quem quiser falar já pode levantar a mãozinha. Se não quiser falar, você pode escrever, por favor, no chat para a gente conhecer vocês melhor. Pode começar, Levi. Boa noite, gente. Meu nome é Levi. Eu sou mestrando de letras aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul. E eu fiquei sabendo desse minicurso pelo professor Helder Tanaka, que ele me mandou e-mail e mensagem para falar. Obrigada, Levi. Estudei, a gente fez disciplina como aluno especial, né? Ano É passado. verdade. Sim. E eu vou conseguir aproveitar aqui, inclusive. Que bom. Vamos ver quem mais. Larissa. Oi, gente, boa noite. Eu sou Larissa. Bom, eu conheci esse projeto pelo Instagram, não lembro por onde, mas aí eu tô aqui agora, né? Meu pronome é Larissa. Meu pronome é Larissa. Desculpa, eu falei palavrão aqui, não sei se pode falar palavrão. Meu pronome é ela dela. E é isso. Boa noite. Obrigada, Larissa. Boa noite. PHzinho. Pode falar. Boa noite, me chamo Paulo Henrique, prefiro ser chamado de PH, né? Sou calouro de Química, licenciatura em Química no ICED de Santarém. E eu vi no Instagram do ICED esse mini curso e eu decidi participar. Até chamei uma amiga minha, não sei nem se ela já entrou na sala. E Obrigada, é PH. isso. Obrigada. Espero que você goste. Aldo, pode falar. Sou Aldo, estou morando em Minas Gerais agora, sou formado em licenciatura em teatro pelo Instituto Federal Fluminense, Rio de Janeiro. A gente tem um grupo de teatro aqui na cidade de Poços de Caldas, fiquei sabendo desse curso, desse mini curso através do Instagram, e estamos aqui, eu e a Leite vai falar aí, nós somos parceiros da vida, né, Leite? E resolvemos fazer o curso juntos. Obrigada, Aldo. Bem-vindo. Espero que você goste, que aproveite. Leite, pode falar. Eu sou a Leide, eu moro em Poços de Caldas, Minas Gerais, e como disse o Aldo, meu namorado, nós também trabalhamos com o Teatro Negro aqui em Poços de Caldas, uma cidade bem elitista, e estamos aí fazendo uma referência para esse trabalho, então todas as oportunidades que a gente tem de estar conhecendo novas linguagens através de outras pessoas, eu acho que é sempre uma troca e um aprendizado bem interessante. Trabalho com teatro há 18 anos e acho que vai ser uma troca bem bacana. E conheci o curso através do Aldo pelo Instagram. Obrigada, Leide. Espero que você goste. Jordana, pode falar. Daqui a pouco eu vou ler o chat, tá, gente? Calma aí. Boa noite, tá dando para escutar? Sim. Boa noite, sou Jordana Santos, discente do curso de Letras. Soube do minicurso pelo Instagram do Gelic, que eu sigo já tem um tempo. E como sou integrante do grupo Afrolic, a temática me interessou bastante. Estou bastante animada para esta aula. Boa noite, gente. Boa noite, Jordana. Obrigada. Deixa eu ler aqui o que estão falando no chat. As pessoas que se apresentaram no chat. Deixa eu ver. Olá, boa noite. Meu nome é Josiele, prefiro ser chamada de Joelle. Sou estudante de letras em inglês e fiquei sabendo desse minicurso através do Instagram do Gelic. Espero aproveitar ao máximo a experiência e conhecer pessoas incríveis aqui. Será um prazer compartilhar essa jornada com vocês. Que bom, Joelle, fica à vontade, espero que você goste. Alexandra de Jesus. Sou Alexandra, professora com formação em artes visuais e letras, língua portuguesa pela Universidade do Estado da Bahia. Sou de Canudos, na Bahia. Conheci o projeto através da divulgação na rede social da Johnny Carlos. Que legal! Bem-vinda, Alexandra. Giovana. Boa noite, gente. Sou Giovana, mestranda em letras pela UFGD, em Dourados, e conheci o minicurso através do Levi, que enviou o convite no grupo do mestrado. Espero que você goste, Giovana.
Olá, me chamo Carla, sou graduanda do 7º semestre do curso de Letras em Inglês na UFOPA. Eu soube do minicurso pelo Instagram do Gelic e achei muito interessante o tema. Gostaria muito de aprender mais sobre a importância e valorização das expressões artísticas do povo negro. Bem-vinda, Carla, espero que você aproveite. Temos uma pessoa que vai falar. Letícia, pode falar. Oi, gente, estão me ouvindo? Sim. Boa noite, meu nome é Letícia, eu sou também mestranda do PPGL, membro do Drama Insurgências, estudo literatura e performance e estou aqui muito curiosa para aprender mais sobre teatro negro com vocês. Obrigada, Letícia, espero que você goste do minicurso. Bom, gente, muito bom conhecer vocês, de verdade, a gente está muito feliz de abrir esse espaço aqui para a gente conversar sobre teatro. Também quero agradecer as meninas por terem aceitado o convite de ofertar esse minicurso. Muito obrigada, meninas, por estarem aqui, compartilhando o que vocês conhecem com a gente, para a gente conversar e aprender juntos nessa troca. Bom, eu acho que agora chegou o momento de começar a aula, né? Ah, não, tem avisos importantes. Já ia pulando os avisos. Gente, primeiro, essa aula está sendo gravada, né? E ela vai ser disponibilizada na íntegra no nosso canal no YouTube Gelic UFOPA. Outra coisa super importante que eu não posso esquecer de falar é sobre a participação, né? Se você quiser falar durante a aula, como ela é muito pequena, a gente sugere que você ou anote suas dúvidas no caderno, depois ligue o microfone e fale com a gente, ou você escreve no chat. No final da aula, a gente vai ter uma conversa, né? A gente vai ter 20 minutos separados para conversar sobre tudo, então você já pode ir anotando e usar a ferramenta de levantar a mão para ligar o microfone para a gente conversar um pouco, tá bom? Mas durante a aula você pode sim escrever lá no chat sua dúvida, porque ela vai ser respondida em algum momento. Eu estou de olho no chat, então não se preocupa. Só para a gente conseguir seguir um fluxo e não ficar muito tempo em um só assunto. Outro aviso que é sobre a lista de frequência. Eu vou enviar a lista de frequência no chat no final da aula, tá bom? Você precisa assinar as duas listas, a da aula 1 e da aula 2, que é na próxima semana. Só com assinatura nas duas listas você vai conseguir a certificação de 3 horas do minicurso. Então, se assinar em uma e esquecer em outra, você não pega a certificação. Então, fiquem atentos ao chat, porque essa lista ela vai ser mandada por lá. Bom, é isso. Vamos começar a nossa aula. Meninas, fiquem à vontade. Olá, gente. Boa noite. Vocês conseguem me ouvir bem? Ótimo. Eu me chamo Karina Vasconcelos. Eu vou falar sobre o Teatro Experimentado Negro. Vou começar a fala. Essa primeira fala vai ser uma fala mais direcionada a falar sobre o Teatro Experimentado Negro e a trajetória do Abdias. E logo depois a Emma ela vai seguir complementando a fala a respeito da peça que a gente vai estudar hoje. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, todos, todas, todos. E vamos lá. Abdias e o Teatro do Sagrado. Pode passar, Alice. Bem, começando com esses rostos, não é? Do Teatro Experimentado Negro. Essa pessoa no centro da imagem é o professor Abdias do Nascimento, e um conjunto de rostos que fazem essa representação de atores e atrizes que foram formados por esse movimento, que é o Teatro Experimental do Negro, para ser um movimento artístico e político. Eu quero começar, primeiramente, falando do professor Abdias do Nascimento, de todo o arcabouço que ele tem enquanto profissional. Você pode passar a imagem? Pode Oi, passar. calma aí, que travou um pouquinho aqui. Pode. Foi? Foi. Fala um pouco dessa trajetória do professor Abdias. Ele foi um ator, poeta, dramaturgo, artista plástico, professor universitário na Universidade em Nova York. Ele foi político, ele conseguiu ser secretário do Estado, senador e deputado. Ele foi ativista dos direitos humanos em direção à população negra brasileira. Ele nasceu em São Paulo, na cidade de Franca, em 1914, e morreu em 2011.
o professor Abdias, além da atuação como fundador do Teatro Experimental do Negro, ele fundou também o Instituto de Pesquisa e Estudos Afro-Brasileiros, o IPEAFRO. A maioria das imagens que vocês vão ver nessa apresentação, ela vem do IPEAFRO, que é esse banco de dados de registro de pesquisas afro-brasileiras. O professor Abdias do Nascimento, ele foi um militante muito afinco, e a participação dele em movimentos como a Frente Negra Brasileira impulsionou muitas movimentações que ele conseguiu fazer junto com o TEM. O TEM é a sigla do Teatro Experimental, então eu vou me referir o tempo todo como TEM para não ficar repetindo. Uma das coisas que impulsionaram a criação do TEM foi uma experiência que o professor Abdias do Nascimento teve durante o percurso da vida dele. Em 1943, ele foi preso, e durante a estadia dele no Carandiru, em São Paulo, ele passou pela construção de um teatro com os presidiários, que era o chamado Teatro do Sentenciado. E essa experiência mostrou para ele a facilidade que o povo preto tem de executar produção artística. Então, um elenco majoritariamente formado por presidiários conseguia desenvolver toda a atividade artística de construção de cenário, de produção de figurinos com o mínimo. Então, essa experiência com o Teatro do Sentenciado vai fazer com que ele saia, em 1944, dessa condição de presidiário, para uma pessoa que vai fundar um movimento que faz um marco na dramaturgia brasileira. O protagonismo negro acaba sendo o estopim para isso, porque o professor Abdias, ele frequenta apresentações teatrais, e em uma das apresentações que ele frequenta, ele vê a ação de um ator branco se utilizando de blackface para fazer um personagem que deveria ser negro. Então, esse momento de perceber o quanto a cultura dominante esmaga esse disseminar da cultura negra no país e faz com que o negro não ocupe esse espaço de atuação dentro das dramaturgias do país, faz ele pensar esse projeto, que é um projeto artístico e político do teatro experimental. Ele toma a frente para fazer toda a capacitação dos atores e todo o tensionar a respeito do teatro, e funda o Teatro Experimental do Negro com esse objetivo de valorizar a produção cultural negra, capacitar pessoas do movimento negro e que são fora também do movimento negro para estar ocupando esses lugares, que é o palco. A professora Maria Leda Martins, ela fala sobre como, no século XVIII, as pessoas negras ocupavam todo tipo de papel dentro da cena, só que esse ocupar desses espaços acontecia porque a profissão de ator, ela era desqualificada, ela era uma profissão que não tinha prestígio no século XVIII. E aí ela fala que, nesse momento, o negro consegue ocupar esses espaços. E quando chega o século XIX, o negro começa a ser expulso da cena por conta do prestígio que a profissão vai recebendo. E no Brasil as coisas não acontecem diferentes. O povo preto acaba ocupando papéis estereotipados na cena brasileira. E a atenção do professor Abdias para isso faz com que o teatro seja fundado em 1944, que é o ano em que ele sai da prisão. Então, um conjunto de atores de diversos tipos de espaços sociais, mas principalmente empregadas domésticas, operários, servidores públicos, pessoas de diferentes setores, às vezes pessoas desempregadas, faziam parte desse elenco que compunha o Teatro Experimental do Negro. Então, uma das primeiras ações que o teatro vai desenvolver é a alfabetização dessas pessoas, porque o movimento negro, naquela época, tinha seus direitos
exauridos, tirados de si. Então, eles não tinham direito à educação. Então, o movimento do teatro experimental do negro faz esse processo de politizar, de educar, de fazer com que os artistas formados pelo teatro sejam engajados dentro das próprias causas que têm a ver com o movimento negro. Então, a política dentro da estrutura do teatro experimental do negro é uma política que vai conversar com as demandas do povo preto. Então, falando um pouco dessa multiplicidade artísticas e políticas do TEM, o professor Abdias do Nascimento ele vai atuar nesses diferentes setores, ele vai dirigir, ele vai escrever peças como Sortilégio, que é a peça que a gente vai discutir. Então, nessa multiplicidade do fazer artístico do próprio Abdias, vai impulsionar que os outros artistas também façam parte dessa multiplicidade de produção artística. Então, a gente vai ter atores que vão ser descobertos e vão passar a atuar na televisão, e vão passar a se tornar referência. E eu vou falar um pouco mais sobre esses nomes que vão surgir. Então, há essa multiplicidade de fazeres artísticos do movimento, do TEM, e há também essa multiplicidade no fazer, que se articula com a cultura, que se articula com a política e se articula na arte, para que o produto artístico ele reflita as demandas do povo negro, para que se conscientize o povo que está fazendo aquele movimento. Então, não é uma ação desligada do momento político que o país está passando. Muito pelo contrário, é uma construção de um grupo que quer refletir os valores de uma cultura, que quer entender que esse país, que esse Brasil de 1940, ele tem o povo preto como fundador. Então, precisa-se entender o povo preto e as contribuições que ele tem nesse cenário de produção artística. Pode passar, Alice. Aqui, algumas fotos, imagens da primeira encenação do Teatro Experimental do Negro. Em 1944, o Abdias vai ter esse processo de formação e em 6 meses ele vai conseguir formar um grupo de atores para que se faça uma apresentação de um espetáculo. Mas o pensamento que gira em torno desse teatro experimental do negro, ele quer trazer discussões que representem a população negra. Então, começa-se uma busca por um texto dramático que represente todas as dificuldades do povo preto de viver em um mundo que é majoritariamente pensado para o branco. Então, há uma busca do professor Abdias e desse conjunto de atores que passaram por um processo de formação de buscar um texto que dê essa base, que mostre como o teatro está engajado nos seus próprios problemas e como eles trazem essa representação do povo preto, colocando majoritariamente um conjunto de atores negros em cena. Então, o professor Abdias se utiliza justamente dessa peça, que é O Imperador Jones. Essa peça que ele viu o ator com o rosto pintado de preto, encenando o personagem principal, ele traz ela como essa representação, essa peça que consegue representar a alienação de se tirar as pessoas pretas do palco, e como o protagonismo preto reverbera no período em que ela é apresentada no teatro do Rio de Janeiro. O teatro onde as pessoas pretas não podiam estar ocupado por um grupo de pessoas que são majoritariamente negras e representam os principais papéis em uma peça. Para aquele momento, isso é um marco histórico, é um momento em que você vê o negro ocupando espaços que, naquele momento, diziam que não era para ele. E o próprio professor Abdias vai dizer assim, que nesse momento, em 1945, quando eles estreiam o primeiro espetáculo,
no Teatro Nacional no Rio de Janeiro, ele diz, a partir desse momento, acabou a estereotipação posta sobre os corpos negros no momento em que se colocava eles como secundários, como menores dentro dos papéis que a tradição do país seguia, que era uma tradição de subjugar o negro para esses papéis secundários. Então, esse é um marco do teatro experimental do negro, essa primeira apresentação com um texto. O Imperador Jones, ele não é um texto que foi escrito no Brasil, ele é escrito por Eugênio O'Neill, que é um escritor estadunidense, mas que consegue refletir o que o teatro experimental do negro queria discutir na época, que é essa representatividade negra no protagonismo e a história do negro, como essa representação forte de presença negra e que conta a própria história. Então, não tinha-se um texto brasileiro para representar isso. Então, se utiliza de um texto americano. E esse texto ele é cedido para o grupo, porque o grupo não tem esses apoios financeiros. Tanto que no momento em que o movimento do teatro experimental do negro chega ao fim, ele termina por conta de falência, termina por conta de falta de apoio. Mas o movimento ele planta as suas sementes. Pode passar isso. Um outro marco para esse desenvolvimento do TEM é 1947, quando eles conseguem apresentar novamente, fazer uma outra apresentação, só que agora com um texto que é um texto escrito para o TEM, que é o Filho Pródigo. O Filho Pródigo ele é um texto que vai representar esse diálogo sobre a cultura negra com a parábola da Bíblia e vai trazer ainda esse protagonismo. Só que tendo esse peso de ser um texto escrito por um brasileiro. Deixa eu buscar aqui o nome desse brasileiro. O Lúcio Cardoso, ele escreve, e a crítica traz, naquele ano, o Teatro Experimental do Negro, nesta apresentação, como uma das melhores da cena teatral. Então, é um começo que vem com esse texto que é estrangeiro e que continua levando o nome do Teatro Experimental do Negro, agora com um texto brasileiro. Então, são dois marcos da cena do teatro experimental, que é essa utilização de textos, um texto que é de fora, mas representa, e um texto que é escrito especificamente para o teatro experimental do negro, tal como a leitura que a gente vai fazer de Sortilégio, que é um texto que Abdias escreve diretamente para o TEM encenar. Pode passar. Falar um pouco das mulheres que representam esse rosto feminino do teatro experimental do negro. Eu particularmente, dentro da minha carreira como pesquisadora, tenho escrevido sobre mulheres, e pensar que essas duas atrizes são duas atrizes que surgem do teatro experimental do negro e são, tal como Abdias, essa cara que representa o teatro experimental do negro. A Ruth de Souza, ela é uma atriz que é conhecida como a Dama das Dramaturgias e é uma referência para o povo preto na televisão. Ela é uma das primeiras a chegar nesse ambiente e se tornar uma referência para as pessoas da época. E a Léa Garcia. A Léa Garcia ela foi casada com o Abdias e no percurso dela com o TEM, ela se tornou uma atriz internacional e foi indicada ao prêmio no Festival de Cannes em 1957 e ficou conhecida por conta da atuação dela no filme Orfeu Negro. Então, essas duas mulheres acabam sendo essa cara que representa o TEM até mesmo fora do país. Pode passar. Já que eu falei um pouco do Abdias, agora eu quero entrar um pouco na questão da obra que a gente vai estudar, por que a gente vai estudar essa obra. O Abdias ele escreveu apenas 2 obras, e Sortilégio é uma das obras
essa obra que funda e tem uma representação muito, muito veemente para o teatro experimental do negro e para a própria dramaturgia brasileira. Alguns autores, como Nelson Rodrigues, falam dessa importância de Sortilégio como uma dramaturgia firme, que é muito bem construída e que tem uma estética que reverbera a força vital do povo preto. Então, a gente tem crítica falando sobre essa obra e a gente tem uma obra que vai representar o que o TEM quer passar e dialogar com os seus movimentos políticos. E falar sobre isso também, o TEM, ele vai nesse percurso de realização de apresentações de espetáculos teatrais, também construindo um caminho com a política, que vai gerar congressos a respeito do negro, que vai discutir o lugar do negro, que vai gerar manifestos em prol dos direitos do negro, como a própria educação, que vai sendo reivindicada pelo grupo, que além de um grupo artístico, vai se tornar um grupo político. E isso movimenta a carreira do professor Abdias para chegar até a política e fazer a movimentação que ele pretende desse diálogo de pensar o povo preto e suas contribuições, e também a sua própria desenvoltura para as artes. Sortilégio é uma peça que foi escrita em 1951 e, por conta da censura, ela não pôde ser publicada, ela foi publicada 10 anos depois. 1951, ela é escrita, 1961 é que ela é publicada, devido a vários trâmites com relação à censura, mas em 1957 ela consegue ser apresentada em um palco. Ela tem 2 versões, agora ela tem uma terceira, que foi lançada em 2022. A versão de 1979, ela carrega uma atualização do texto, que é a segunda versão, que o professor Abdias vai ter um percurso de trabalho com essa obra dentro das viagens que ele vai fazendo. Ele vai estar nos Estados Unidos, depois ele vai para a Nigéria e vai viver um tempo na cidade de Ilé-Ifé. E por esse contato com a cultura de matriz africana dentro dessa cidade, ele vai transpor isso ao texto. Então, a gente tem a atualização de personagens dentro da peça, que passa por esse processo de acordo com o que ele vai pegar dessas viagens e dessa pesquisa para a construção dessa peça. A obra de Sortilégio, ela tem títulos. O primeiro título é Sortilégio Mistério Negro, que é da primeira versão. O segundo título é Sortilégio Mistério Negro de Zumbi Redivivo, que é a versão que nós temos. E na terceira versão, lançada agora em 2022, a peça vai se chamar somente Sortilégio. Pelo entendimento da esposa do Abdias do Nascimento, a professora Elisa Nascimento, ela vai falar que o Abdias, ele se localiza nesse momento do modernismo. E ele faz um transpassar do modernismo para o contemporâneo quando ele escreve essa obra, porque ela vai estar recheada de elementos e conteúdo que dialoga com o que o TEM se propõe a discutir, a valorização do povo preto, da cultura de matriz africana, de uma construção de personagens que é uma construção tridimensional, que é um personagem que se aproxima com muita verossimilhança da realidade pela complexidade e profundidade da própria obra e de como ele é construído. Então, Sortilégio vai contar a história de um advogado, um homem negro, que no momento da vida dele, que acontece uma tragédia, ele mata a esposa. E para fugir disso, ele vai até o morro. Ele sai da cidade e vai até o morro para se refugiar, para fugir da polícia. E esses 2 espaços, eles acabam tendo uma simbologia de um espaço que te oprime, que é a cidade, e um espaço que te acolhe, que é o terreiro. Que ele vai em direção ao morro e chega num terreiro.
A obra, ela começa antes disso acontecer. Começa com um conjunto de mulheres, 3 mulheres, batendo tambor e fazendo um ritual de despacho para Exu. Para aquele momento, 1951, aquele momento que estava dando as costas para a contribuição do povo preto, Abdias do Nascimento escreve uma peça que vai falar sobre a religiões de matriz africana, vai desenhar como acontece rituais dentro do candomblé, vai trazer elementos para essa peça que materializam o sagrado e vai colocar ali um personagem que é negro e que tem uma construção simbólica, política, para discutir um conjunto de temas. E que temas são esses? Uma das pautas de discussão do Teatro Experimental do Negro é um discurso totalmente contra essa ideia da democracia racial, de que no Brasil a gente tem essa relação que é harmônica entre negros e brancos. Então, a própria peça traz isso, a relação do Emanuel com a esposa dele, Margarida, que é uma esposa branca, a relação dele com a namorada, que é Efigênia, que ele abandona para se casar com a mulher branca. Essas relações são tensionadas o tempo todo dentro da obra, mas elas não têm materialidade, elas são lampejos que vêm da memória do Emanuel. Ele está passando por essa catástrofe na vida, ele está fugindo em direção ao morro e chega no terreiro para reviver todo o percurso de vida que ele teve, todas as violências pelas quais ele passa, e a obra vai tematizar tudo isso, a democracia racial que não existe, as tensões entre o que é ser mulher negra, o que é ser uma mulher branca. Fala sobre a honra e a virgindade, como no discurso da mulher branca, que aquilo não tem importância, mas para o discurso da mulher negra, aquilo é posto como uma sentença que a joga direto na prostituição. Então, as discussões dentro da obra são vastas. O caminho que o personagem faz, ele é um caminho proposital a algo que é determinado pelos orixás. E as discussões em volta disso tensionam toda uma construção de um mundo branco que está mergulhado dentro do preconceito racial. E em uma única obra, Abdias consegue trazer todas essas tensões e discussões e temáticas para que seja problematizado, para que a gente veja o homem negro dentro da sua complexidade, na sua subjetividade. E a estética política está totalmente interligada, porque vai discutir essas temáticas que o mundo branco não quer discutir, que não quer tecer olhares para essa complexidade e mostrar como a sociedade negra não consegue construir uma identidade dentro desse mundo branco. A identidade que o Emanuel vai conseguir construir é uma identidade que se alia o tempo todo à ideia do branco. Pode passar, porque eu já estou começando a falar do outro tópico. O Emanuel e essa personagem tridimensional. Por que ele é tridimensional? Para além de ocupar na peça esse espaço que habita entre o terreiro, que é um espaço sagrado, que é um espaço que ocupa um outro lugar, ele também ocupa essa função que é dada no início da peça. Ele vai morrer, ele vai mudar. A peça já é descrita, ela tem um quê de determinismo, mas é um determinismo que é vindo pela divindade. Exu, logo no início da peça, diz, eu quero ele aqui. E no momento em que ele diz, o personagem chega ao espaço cênico. De acordo com Lima, que vai fazer uma análise desse sagrado dentro da peça, ele vai dizer que o tempo da narrativa é um tempo de 1 hora. Em 1 hora se acontece tudo que o Emanuel vive por meio das suas projeções. Então, eu tenho um conjunto de personagens que vão atuando em conjunto. O Emanuel é a personagem principal, mas em volta dele tem os orixás que regem
e guiam o caminho da personagem. Eu tenho as filhas de santo que vão o tempo todo trazer a memória do Emanuel para problematizar as coisas que ele viveu. Ele vai falar sobre o relacionamento dele com a Efigênia e sobre esse abandono da mulher negra, no momento em que a filha de santo vem e diz: e Efigênia, o que você fez? Como que foi essa relação? Então, as filhas de santo, a Ialorixá, são personagens que vão guiar essa personagem central. Ele não toma conta, ele não decide nada. Quem decide é o conjunto sagrado que o conduz. E aí eu tenho esses caminhos. E esses caminhos, eles são definidos pelos orixás. Tanto que durante o percurso da obra, a gente tem um conjunto de pontos de um orixá diferente. São 6 orixás. Então, e os que guiam completamente os caminhos que Emanuel vai seguir é Exu e Ogum. Exu dá o direcionamento no início da peça. Ogum vai finalizar o que Exu direcionou. Ambos têm o caminho de Emanuel nas mãos. E o Emanuel, ele vai passando por um conjunto de ações dentro do terreiro, que é o contato com os elementos que tem no palco, que vai gerar esse sacrifício. No início da cena, a gente tem um galo preto, que é morto pelas filhas de santo. Antes do Emanuel chegar na cena, eu tenho essas filhas de santo desenhando o seu futuro, definindo o que vai acontecer. Ela diz o que acontece na tragédia, diz que ele matou a esposa, diz que ele vai chegar, diz que todo esse percurso já estava escrito. E aí ele chega e a ação se inicia. O contato dele com os elementos sagrados faz com que ele se aproxime do axé que aquele espaço sagrado tem. Esse chegar no terreiro faz com que ele rompa um contato com o espaço-tempo, que a narrativa se delonga. Para quem conseguiu ler a obra, você parece que aquilo é um dia inteiro, uma vida inteira, porque vai se aparecendo recortes dessa vida. Mas, na verdade, o tempo da narrativa ele é em 1 hora, porque ele se mistura com o tempo do sagrado. É o tempo do sagrado que vai conduzir isso. Isso não sou eu quem diz. Leda Maria Martins, o professor Rainério Lima, que é o meu orientador, que faz essa leitura do sagrado, Gilberto Sobrinho, que também vai fazer uma leitura de como o legado do teatro experimental do negro está em reverberar essas questões a respeito da produção do povo preto enquanto pessoas dentro do teatro, pessoas dentro da produção dramatúrgica, como o professor Abdias do Nascimento. Pode passar. Agora eu trouxe alguns textos para que eu possa materializar a minha fala. É importante que a gente consiga ver os conflitos em que o Emanuel se vê dentro dessa obra. Então, eu vou ler essa primeira parte para materializar essa diferença. Nesse primeiro slide, vocês vão ouvir o que ele fala sobre a percepção dele do terreiro. E em outras partes do texto, ele já vai trazer inquietações, porque ele sofreu um processo de cristianização. Então, ele traz o cristianismo que ele absorveu quando criança para dizer que o terreiro é um lugar demoníaco. Então, ele vai tendo esse contato de negar a raiz africana e, em determinados momentos, ele vai entendendo por que o terreiro é assim, ele vai se absorvendo para dentro do terreiro e começando a entender a sua própria identidade. Então, essa primeira fala é uma fala do começo da peça, e aí eu tenho uma fala quase no final da peça, que vai vir depois, para mostrar essa diferença e esse conflito que a personagem tem quando ela se vê dentro do terreiro e que esse terreiro é um lugar que está dando refúgio. Emanuel, já estive preso muitas vezes, não devemos nada um ao outro.
aproxima-se do PG, observa os elementos da macumba no palco. É por isso que essa negrada não vai para frente. Tantos séculos no meio da civilização, e o que adiantou? Ainda acreditam em feitiçaria, praticando macumba, culto animista, evocando deuses selvagens, deuses. Por acaso serão deuses essa coisa que baixa nesses negros boçais? Deuses. A ciência já estudou esse fenômeno. Tudo não passa de histeria coletiva. De qualquer forma, é um estado patológico durante o qual esses fanáticos comem, bebem, dançam, dizem até que fazem o amor, eles fazem nesse ritual. Dizem até o amor eles fazem no ritual. Quanta ignorância, sorrindo. Engraçado, eles são devotos igualmente dos santos e do demônio. Exu é o anjo caído, o anjo rebelado dos macumbeiros. Então, a gente consegue perceber essa repulsa que ele tem da religião de matriz africana e como ele traz para si esse conhecimento que ele tem por conta da profissão. Como ele é advogado e ele teve esse espaço de ascensão social através do diploma, ele julga, ele condena, ele se afasta, porque é a maneira como ele tem de correr atrás da branquitude, de correr atrás desse estar no mundo branco e tentar pertencer a ele. Ele nega todas essas raízes e se desfaz disso. E ainda vai em direção a esse tentar o orixá, falar diretamente para o orixá, que é uma coisa que vai ligá-lo ao final do texto a esse percurso de transcender, de se transformar em uma entidade. Ele tem um percurso de enfrentamento com a religião, com todos os elementos, ele toca nos elementos do terreiro, que são sagrados, ele bebe a cachaça de Exu, ele vai, em determinados momentos, pegar nos elementos que ele não deveria, e tudo isso vai fazendo ele se encher do axé. E isso vai fazendo parte do processo dele de deificação, dessa transformação, dessa ressurreição que ele vai sofrer. No final da peça, para quem conseguiu fazer a leitura, ele morre, mas a percepção de quem olha dentro do cenário do sagrado é de que aquilo não é uma morte, aquilo é uma transformação. Ele deixa de ser para ser outra coisa. Pode passar. Ok, aqui na página 69 ele vai falar, são eles, vem subindo, me levaram as duas, a esposa e a mulher amada, me roubaram tudo, melhor, muito melhor assim, gritos de oriúnjo intercalados com riso alto até o momento em que entra no perdi. Agora me libertei, para sempre, sou um negro liberto da bondade, liberto do medo, liberto da caridade e da compaixão de vocês. Levem também esses molambos, civilizados brancos. Enquanto fala, tira a camisa, as calças, fica só de tanga. Vai atirando tudo pela ribanceira abaixo. Tomem seus traços. Com estas e outras malícias, vocês baixam a cabeça dos negros, esmagam o orgulho deles, lixam os coitados por dentro. E eles ficam domésticos, castrados, bonzinhos, de alma branca. Comigo se enganaram. Nada de mordaça na minha boca, limitando vocês que nem macacos amestrados. Até hoje fingi que respeitava vocês, que acreditava em vocês. Então, o Emanuel, ele vai ser essa personagem que vai entender que ou ele é subserviente a esse mundo, como ele tem sido durante todo o percurso da vida dele, ao se casar com uma mulher branca, ao se tornar advogado, ao achar que a ascensão social faria com que ele ocupasse um lugar livre do racismo e de todas as mazelas que o preconceito racial faz com que as pessoas pretas sofram, ele se rebela, que é o que acontece no final, ele se rebela contra isso, ou ele tem uma ação violenta contra isso, ou ele vai continuar nessa subserviência. Então, ele entra nessa dualidade
ser subserviente durante todo o percurso da vida e nesse momento da catástrofe, de todo o reviver da vida dele, ele toma essa iniciativa de agir violentamente contra esse lugar que o oprime, que não é o casamento, é em si o sistema que o aprisiona enquanto um negro que busca a brancura para se limpar da sua própria cor. E ele vai de encontro a isso no percorrer da vida, mas quando chega esse momento em que ele está no terreiro, ele está refletindo e problematizando todas essas vivências que o povo preto vai sentir, ele tem essa voz de ser uma voz coletiva. Nessa fala especificamente, ele tem essa voz coletiva, que gera uma identificação para quem consegue se refletir nessas complexidades de compreensão da própria identidade. Então, ele vai compreendendo no percurso que ele tem a própria identidade negra. A identidade dele vai se formando fora desse mundo branco. E aí parece que essa é a única alternativa, estar fora desse mundo branco para que se construa essa identidade que é revoltada, que quer sair desse espaço opressor. Pode passar. Agora falando um pouco a respeito desse sagrado, que eu também trago para ter essa percepção de como os elementos na narrativa eles se alinham, na narrativa não, na dramaturgia, eles se alinham com o andar da própria peça. Nessa fala aqui, a filha 2, que é uma das filhas de santo, falando diretamente para Ialorixá. Já na página 71, no final do texto, o negro mistério negro do negro Emanuel, negro mistério do povo negro de Emanuel. A Ialorixá. Disse antes e repito, Emanuel compreendeu por si mesmo. Exu apenas ajudou, mas foi no amadurecimento que ele se uniu e se tornou um só com Ogum. Os dois deram um nó aos fios desunidos. Foi isto que aconteceu. Emanuel deixará de ser. E é esse processo da morte e ressurreição que aproxima o Emanuel dessa figura que vem de Zumbi dos Palmares. No próximo slide vou mostrar sobre isso, como esse trecho especificamente é a modificação que sofre o texto em trazer a ideia do zumbi para o personagem, por essa mensagem coletiva que ele traz, e por essa guia dos dois orixás que conduzem a trama. O Exu e Ogum são os orixás que guiam, que mostram o caminho, que fazem o processo da ressurreição. Então, eu tenho essas figuras femininas, as filhas de santo e a Ialorixá, que trazem a memória da personagem para dar os gatilhos de construção da peça. Mas eu tenho os orixás também, que vão conduzindo, seja pelos pontos, seja pelo coro, seja pelas ordens que os orixás dão. Exu dá a ordem no início da cena. Já Ogum, ele age dentro da ação, que vai acontecer mais no final, e eu acho que a Emily vai falar um pouco mais dessa ação de Ogum dentro da peça. Pode passar. Mais um ponto para falar a respeito dessa questão do sagrado. Que as nuvens desatem sua tempestade, que o vento furioso sopre, que rasgue o espaço relâmpago fulminante, Xangô redivivo em Zumbi, trovões, assobios de ventania, rios, cortam a cena com seu clarão cegante. Deste momento em diante, todo o palco se torna progressivamente no quilombo dos Palmares. A Ialorixá é chefe guerreira, os crentes no papel de quilombolas. Alguns destes vão se colocar junto à ribanceira de lanças apontadas para o lado da polícia. Então, o espaço do terreiro torna-se esse lugar de proteção. Ele vai em busca, ele sai da cidade e vai até o terreiro, que fica no morro, e ele consegue encontrar
esse espaço de proteção para essa identidade que está em crise, para essa subjetividade masculina que entra em crise dentro de toda a catástrofe. E qual que é o espaço que acolhe esse processo de descobrimento da identidade negra, de aproximação dessa identidade negra? É o espaço do terreiro, que tem todos esses elementos sagrados. E como isso, e novamente, como isso é significativo para a época, como isso é significativo hoje em dia, é ver esses elementos que materializam o terreiro num palco. Para mim, que faço teatro há um tempo, às vezes é difícil de pensar como a estrutura dessa cena estaria distribuída num palco, mas por conta do nosso olhar, que é treinado para não pensar esse espaço como um espaço dessas manifestações, da manifestação de uma religião de matriz africana com seus símbolos, e símbolos que são marcados dentro da narrativa. A narrativa ela começa com um prólogo que marca todo o espaço cênico com elementos da raiz africana, desse momento de celebração do candomblé, e que marca toda o percurso da personagem. Pode passar. E aí, como o sacrifício ele faz parte desse processo do sagrado, porque ele também constrói a narrativa, eu trago aqui esse texto, e o próximo texto faz o mesmo movimento. A narrativa, ela é a dramaturgia, ela é corrida, e ela tem uma circularidade. Da mesma forma que ela começa, ela termina. Ela termina com... Aliás, ela começa com um despacho. Esse despacho é feito para Exu. E no momento desse despacho, é feito um sacrifício. Galo preto. A filha 3 fala. Galo preto. Torcem o pescoço do galo, que se debate ruidosamente até morrer. Rufla as asas, cacareja. Por fim, um pio agudo corta o espaço. Longo silêncio só perturbado pela batida do agogô. O despacho está feito. A morte do galo é o sacrifício que inicia a cena e que logo em seguida traz Emanuel para o palco, no desenvolver da narrativa. Pode passar. Durante o percurso da narrativa, o Emanuel entra dentro das crises que o provoca, e aí ele fala que ele escuta o pio do galo, e que aquilo arrepia, e que aquilo conecta com aquele espaço, que é o espaço do terreiro. E por mais que ele não acredite, por mais que ele zombe de todo o entendimento daquele espaço, ele vai se aproximando dos elementos do terreiro, e isso faz com que ele se conecte. Então, no momento em que ele aceita o que ele fez, ele consegue morrer em paz e ressurgir, e a narrativa se fecha. A narrativa se fecha da mesma forma que ela começa. O coro diz: "O que zumbi, axé. O ponto de Ogum sobe. O ponto de Ogum sobe forte. Emanuel abre os braços como se fosse levantar voo. O orixá rápido desce a espada que atravessa seu pescoço. O herói cai, amparado pelas filhas. Emanuel jaz sobre o altar de Ogum. Enquanto o orixá desaparece rápido, as filhas de santo descem ao mesmo lugar do despacho inicial. Ifigênia aparece e fica atrás de Emanuel. Ela veste um traje ritual de Ogum. Filha 1. Azeite de dendê, farofa. Marafo, charuto. Galo preto. Longo uivo de cão, Emanuel estribucha e morre. Então, essa mesma estrutura que as 3 filhas narram, azeite de dendê, farofa, marafo, charuto, galo preto, esses elementos que fazem parte do despacho, eles são narrados no início. E eles fecham novamente a narrativa com a morte de Emanuel, a dramaturgia com a morte de Emanuel. Então, ele tem a peça tem essa circularidade. Como ela começa com a catástrofe, as filhas de santo anunciam a catástrofe e mostram que o percurso de Emanuel já está traçado, terminar a narrativa da mesma forma
dar mais força a essa dramaturgia para o amarrar da estética cênica, do próprio despacho. Eu fecho um despacho no início e a morte do final ela já foi profetizada. Ela foi profetizada nas falas das filhas de santo. Então, é um recurso estético que o Abdias vai se utilizar para fechar, para amarrar a narrativa. Pode passar. Agora a Emila vai falar um pouco mais para vocês de outras temáticas dentro da peça. Oi, gente, boa noite. Vou ligar a câmera aqui só para vocês me conhecerem rapidamente, porque caiu a minha conexão do Wi-Fi e eu entrei agora pelo celular. Santarém, a gente sabe que tem os problemas de internet. Mas eu acho que eu vou conseguir pedir para voltar a participar, porque é mais confortável para mim, tá, Alice? Então, como nós já falamos, eu acho que eu voltei, não tenho certeza se eu entrei. Vou continuar aqui. Ainda não aparece para mim, mas eu vou seguir aqui. Dentro dessa sortilégio, nós temos vários temas que podem ser abordados, né? A Karina já veio iniciando, falando sobre esses temas, e aí na peça nós vemos muito claramente a questão do encarceramento. Antes de Emanuel aparecer, já se fala que ele está em fuga. Ele cometeu um crime, ele fez alguma coisa e ele já está em fuga. As filhas de santo, elas já vêm preparando esse lugar, né, de receber o Emanuel no terreiro. Quando você faz uma primeira leitura, você imagina que Emanuel, ele já é familiarizado com aquele espaço, porque elas falam dele como uma pessoa que se conhece. E aí depois você percebe que não, que Emanuel está nessa fuga e ele acaba indo parar no terreiro. E aí eu quero voltar aqui para o texto. A primeira fala de Emanuel, no recorte da primeira fala, ele diz o seguinte: dessa vez não me pegam. Não sou mais aquele estudante idiota que vocês meteram no carro forte. Preso por quê? O carro não podia regressar vazio à delegacia. Então, a gente percebe que na memória dele, porque isso aqui é uma memória quando ele chega ao terreiro, ele tem esses lampejos, como a Karina veio falando, a gente percebe que ele já foi preso anteriormente, injustamente, no que a gente está chamando de política do encarceramento, e eu vou chegar lá. Ao final dessa mesma fala, ela é uma fala longa, ele ainda diz o seguinte: que azar! Como é que vim parar num lugar como esse? Isso aqui é perigoso. Ele estava no terreiro, né? Isso aqui é perigoso. Que imprudência! A polícia costuma dar batida nos terreiros. Prender os tambores sagrados, os crentes, até as mães de santo. Então, ele se percebe naquele lugar, que é um lugar de espiritualidade, a afro-brasileira, né, africana e afro-brasileira. E quando ele se percebe naquele lugar, ele se toca que aquilo não é interessante para ele. E aí, por que ele pensa nesse desinteresse? Pode passar para o segundo slide, Alice, que aí as pessoas vão perceber. Próximo slide. Você vê que uma imagem, eu gerei essa imagem na IA porque é difícil, e também essa imagem não apareceria na peça, porque essa fala que eu disse, que eu li agora, é um lampejo, é uma memória que ele tem. Até 1940, muito próximo da escrita da peça, que é de 51, havia no Brasil a lei da vadiagem, que a polícia prendia pessoas que estavam na rua e não em situação de trabalho. Porém, nesse primeiro lampejo, onde Emanuel é preso, ele não é uma pessoa que está desocupada na rua. Ele é um estudante, um
estudante que vai preso porque estava na rua. E nós vemos também uma outra lei, um outro dispositivo legal, que é uma lei que vigorou até muito recente, 1991, que proibia o culto afro-brasileiro. Desculpa, eu vou voltar para a tela, tá? Para o outro... falar na outra conta. Oi, estão me ouvindo? Está Sim, ouvindo? estamos ouvindo. Então, Eu acho que esse áudio está um até pouco mesmo abafado. esse dispositivo legal que proibia com que os cultos de espiritualidade de matriz africana fossem realizados no país, né? Como Candomblé, Umbanda, entre outros. Então, essa política de encarceramento, ela estava a favor da necropolítica para fazer com que essa população negra estivesse apartada. Está na rua sem estar trabalhando, e eles tinham saído muito recentemente do processo escravocrata. Vamos encarcerar, vamos tirar da sociedade e deixar encarcerado. Está praticando a sua religião, vamos retirar da sociedade e colocar apartado dela. E isso a gente chama nós estamos chamando de política de encarceramento que está a serviço da necropolítica. Sendo bem simplista, política, ele é um termo desenvolvido pelo Philip Mbembe, que é sul-africano, e fala sobre a existência de um poder soberano, que nesse caso aqui é o poder do Estado brasileiro, a existência desse poder soberano atuando sobre... Para mim, não. Está travando? Eu acho que está travando, era melhor no celular mesmo. Vamos ver se ela volta no celular. Esses dispositivos legais, agora estão me ouvindo, né? Esses dispositivos legais, que era a lei da vadiagem, a lei que proibia com que houvessem práticas da religião, das religiões, né, das espiritualidades de matriz africana, fazia com que as pessoas africanas ou afro-brasileiras acabassem estando apartadas por conta dessa política de encarceramento. A necropolítica escolhia essas pessoas para estar vivendo em uma situação de subordinação dentro do encarceramento. Pode passar. Vou ler aqui no slide. Aqui, ó, nós podemos ver o recorte de um jornal, do Jornal Carioca, Gazeta de Notícias, de 1916, antes da peça, mas ainda está nesse contexto, onde havia a proibição da prática do candomblé, da umbanda e de outras espiritualidades de matriz africana. É uma batida policial, e nessa ocasião 44 pessoas foram presas, elas estavam no ritual de candomblé, em Madureira, que é um reduto do axé, um reduto carioca do axé muito conhecido, fica na zona norte do Rio de Janeiro, e baseada nesse artigo, né? O Código Penal, esse Código Penal, ele vigorou até 1940, mas esse dispositivo legal, ele veio até muito próximo, que foi em 1991. Pode passar, Alice. E aí, nós voltamos aqui a falar sobre outro lampejo dessa memória, dessa reminiscência que o Emanuel tem de estar preso. A Karina leu anteriormente que ele fala que já esteve outras vezes preso, né? Ele cita, mas nesses dois momentos ele faz uma citação muito direta. O primeiro que a gente leu, ele era um jovem estudante, ou seja, ele era um Emanuel muito novo, que ainda não conhecia como se sair dessa situação. Nesse segundo texto aqui, que a gente vai ler, e vocês já leram, né?
O Emanuel já é um homem, ele já está noivo de Margarida, e ele já vem passando por um processo de embranquecimento, e estar noivo de Margarida e casar com Margarida é como se fosse a chancela de que ele adentrou a este mundo dessa sociedade patriarcal branca, mas ainda assim Margarida não consegue ser, neste momento aqui para ele, esse habeas corpus para ele não conseguir ser preso. Então, Emanuel, naquela noite já estávamos noivos. Se lembra? Fomos a uma festa, a um baile, caminhamos um pouco. Súbito, ao nosso lado, encosta a caminhonete da polícia. E aí tem 3 policiais que falam com ele de forma agressiva. Um negro beijando uma branca à força é um assalto? Está agredindo, está violando. E Margarida respondeu, não está me assaltando, não está me agredindo. E Emanuel tem um lampejo dentro do lampejo. Ele fala, os tiras me surraram, socos, pontapés, cacetetes, por fim, me tiraram como um fardo. Me atiraram como um fardo dentro do carro, do carro de presos. Margarida fica desesperada e fica gritando, ele é meu noivo, não estão ouvindo? Eu, noivo dela? Não ouviram. Grades, outra vez grades, ou seja, ele esteve preso injustamente, muito jovem quando estudante, e agora, quando ele pensa que ele já tem uma chave para entrar na sociedade branca, que é uma mulher branca, que era um símbolo de ei, eu consegui, eu estou aqui, eu sou um advogado, que é uma profissão muito bem reconhecida, e eu vou casar com uma mulher branca, ainda assim, ele é tratado como um homem negro numa sociedade embranquecida, apesar de vir querendo o tempo todo se embranquecer, a raça chega primeiro, ele ainda é tratado como um homem preto. Pode passar. E aí a gente chega em outro ponto. Durante os momentos anteriores, Emanuel foi encarcerado de forma injusta, apenas por ser um homem negro, e o Estado, atuando como poder soberano, né, através da necropolítica, escolhendo esses corpos pretos, através de dispositivos legais, estarem afetados da sociedade. E, no início, ela anuncia que Emanuel vai chegar porque aconteceu uma tragédia na vida dele, como a Karina já falou para vocês, e vocês leram. Essa tragédia que aconteceu na vida dele faz com que ele esteja fugindo da polícia. E qual foi a tragédia? Emanuel matou a sua esposa, cometeu um feminicídio. E aí eu separei um trecho para falar com vocês, que é quando ele conversa com as filhas de santo, e a filha de santo 1 fala o seguinte, que Emanuel não vai nem morrer, nem ser assassinado. E aí a Karina também falou para vocês que aconteceu outra coisa com ele. E quem está lendo sem prestar muita atenção, está lendo uma leitura disfarçada, ou está vendo a peça muito sem prestar muito atenção aos detalhes, o que vai acontecer com ele? Se ele não vai ser preso, se ele não vai ser assassinado, se ele vai ser preso... Mas ok, ele não vai nem morrer, nem ser assassinado. E aí ele diz, Margarida morreu. Nesse momento, acontece a primeira vez que ele é acusado diretamente, porque a gente já sabe que ele matou ela, mas aqui ele é acusado. Morreu ou você a matou? Não matei. Se houve vítima, fui eu. E aí o que acontece? Em 1951... nós ainda não tínhamos esse termo feminicídio. Esse termo ele foi cunhado apenas em 1976 pela socióloga sul-africana Diana Russell. Algum tempo depois, na América Latina, ele foi aprimorado para falar sobre várias chacinas que mulheres sofrem, vários genocídios femininos aqui na América Latina. À época, existia um termo chamado o choricídio, que era o marido matar a esposa. E vocês leram a peça e vocês sabem por que Emanuel
matou Margarida. Uma que Efigênia dizia que ela tinha amantes, e segundo que ela estava grávida, e ela aborta esse filho, porque ela não quer ter um filho negro. Então, e não vamos esquecer que Emanuel era um cara estudado, Emanuel era a personagem Emanuel é um homem estudado, é um advogado que sabe defender pessoas e sabe se defender. À época, se usava muito essa legítima defesa da honra, que era o seguinte: eu matei ela, mas eu matei porque ela me traiu. Eu matei ela porque ela matou o nosso filho. Tanto que ele fala aqui, se houve vítima, a vítima fui eu. Então, à época, ele já usava dessa artimanha de ser advogado para falar dessa forma. E aí, a gente vai seguindo, né? E começa a perceber, e tem um ponto histórico, né? No Brasil, o feminicídio ele só passa a ser crime em 2015, muito pouco tempo, 10 anos atrás, e ele só passa a ser crime hediondo em 2024. A legítima defesa da honra, ela não pode mais ser usada no Brasil. A legítima defesa da honra, ela não pode mais ser usada no Brasil, hoje em dia, porque ela foi dita como inconstitucional pelo STF, tá? Então, vamos seguindo. Pode passar, Alice. E aí, outra fala aqui, outra conversa, já Emanuel que Ifigênia. A Karina também já falou que houve uma mudança do primeiro para o segundo, para a segunda versão, onde o Abdias, ele meio que se retrata, né? Então, ele traz um protagonismo também um pouco maior para Ifigênia. E nessa conversa, nós enxergamos muito o advogado Emanuel, o personagem, o advogado Emanuel conversando. Aqui ele já se coloca como quem cometeu o crime, porque ele fala na primeira pessoa do plural. Ele fala o seguinte: que adiantou o que fizemos? Livramos da Margarida. Por que cometemos o crime, desgraçado? Ele está conversando com Ifigênia. Por que cometemos o crime? Que história é essa? Quer me complicar agora, depois de tudo? Estou apenas afirmando o que aconteceu, o crime que cometemos juntos, o nosso crime. Está mesmo louco. Apenas discuti com Margarida, minhas mãos encostaram de leve a garganta dela, mas não a estrangulei. Ela deu de repente um ganido. Meu filho não existia mais. Aí mais embaixo ele fala: mortes, sempre assassinos, mortes. Crimes. Criminosa, assassina, né? Então, ele vem aqui como um advogado, querendo colocar a culpa também em outra pessoa, a personalidade do advogado, talvez para que a culpa dele seja atenuada, e também colocando a Margarida como essa criminosa que matou o filho, e aí ele pode alegar aquela tese da legítima defesa da honra. Pode passar. Tá, e aqui nas cenas, eu não acredito que essa parte seja o ápice, tá? Eu vejo que o ápice está no sacrifício, que é o que a Karina já falou, mas nesse momento é um momento de passagem. Emanuel tem um momento de passagem. Os tambores rufam vibrante. As filhas 1, 2 e 3 dançam com Emanuel por uns instantes. Depois ele avança para o centro da cena, bem à frente, e confessa, com voz firme, calma e pausada: eu matei Margarida. Eu sou um negro livre. Então, nós vemos que tem um ritual pré-confissão, os tambores rufam de forma vibrante, ele dança com as filhas de santo, muito parecido com o que nós vemos nas giras, né? Que tem as danças, tem os cantos, tem os tambores, e logo em seguida ele confessa, e essas duas orações, né, dentro dessa sentença: eu matei Margarida, eu sou um negro livre, é como se fosse um ritual de passagem. Ele mata
e automaticamente ele passa a ser livre. Um homem que passou a vida inteira voltando, sendo preso injustamente, é como se ele já tivesse pago antecipadamente, né, por esse crime que ele cometeu, porque ele veio passando injustamente por momentos de prisão. E aqui, Emanuel, ele não é preso. Ele continua sendo livre após confessar. Essa imagem eu acho muito boa, foi de uma releitura feita em 2014. Pode passar, Alice. E esse rito de passagem é o se tornar preto. Como a gente falou, Emanuel passou a vida toda tentando se encaixar numa sociedade branca. Passou a vida toda tentando se encaixar nessa branquitude. E ele vai parar justamente num terreiro, que é um centro de cultura negra, não só de religiosidade, mas não só de espiritualidade, desculpa, mas alimentar, hierarquia, muita das culturas de diversas Áfricas acontecem pelo que acontece nos terreiros. Então, ele vai parar nesse lugar, que é simbólico, para poder se tornar preto. Emanuel, ele é um feminicida na história. Ele matou essa mulher. Ele matou. Não tem o que negar. Ele confessa. Mas o teatro experimental do negro, ele passava por esse processo de se empretecer, né? Se africanizar, de libertar os negros no Brasil, tanto que, como a Karina falou lá no início da aula, eles tinham outras frentes além do teatro, educação, alfabetização e tudo mais. Então, esse ato de matar a esposa branca é o que faz esse ritual de passagem. É como se fosse um ato simbólico. E aí alguém poderia perguntar, por que ele não fez isso com um policial? Por que ele não fez isso com outro símbolo de branquitude? Porque Emanuel, a gente está falando do personagem Emanuel, ele passa a vida toda querendo se embranquecer e ele encontra na esposa esse símbolo de aceitação na sociedade branca. Então, ela acaba sendo um símbolo como se fosse uma chave. Ifigênia, vocês leram o texto? A Ifigênia fala o seguinte, que o corpo dela era uma chave para ela adentrar em diversos espaços. Era o que ela achou, era o que ela tinha. Então, era o que ela usava para adentrar em espaços, para sair daquela pobreza extrema. E Margarida é a chave que Emanuel achou para entrar na sociedade branca. Ser advogado e casar com uma mulher branca seria o símbolo de que ele tinha alcançado o status que queria. Então, isso mesmo, um símbolo, não sei se fácil, a Larissa falou aqui, um símbolo fácil. Esse casar com essa mulher seria uma forma de entrar. Eu não sei se fácil, Larissa, porque a época era outra, né? E ele amava Efigênia. Em vários momentos ele fala que gostava dela, mas ele preferiu casar com a Margarida, porque a Margarida era a chave para ele adentrar esse espaço de sociedade branca. Então, por isso, essa morte, esse matar a Margarida, foi matar, despir-se dessas vestes brancas que ele vinha acumulando, esse embranquecimento, para se tornar um homem negro. E como a Karina falou, Emanuel, ele não morre. Para nós que somos aqui da Amazônia, ele se torna um encantado. Ele se torna um encantado. Vou pegar aqui, eu tenho essa versão, que é a última versão. Depois que ele confessa, aí a Lorixá, ela volta, porque ela fica um tempo distante da peça. Ela volta e ela diz assim, a nossa obrigação está cumprida. Já se cumpriu a nossa obrigação. Ele já confessou, ele já se tornou um homem preto, né? Um homem negro. E Emanuel se acabou.
e tornou-se a essência, força vital. Ele se tornou um outro. Mais à frente, o ponto de Ogum sobe forte, Emanuel abre os braços como se fosse levantar voo. O orixá, rápido, desce a espada e atravessa seu pescoço. O orixá atravessou seu pescoço. E no finzinho dessa descrição, Ifigênia aparece e fica atrás de Emanuel. Ela veste o traje ritual de Ogum. Então, assim, quem mata Emanuel não é Ifigênia. Ifigênia está... Ifigênia é Ogum naquele momento, né? Está incorporada de Ogum. E como a Karina disse, Exu, ele veio traçando esses caminhos, que Exu é o caminho, ele veio traçando o caminho para entregar Emanuel Ogum em sacrifício e torná-lo, e ao torná-lo se tornar preto, e a voltar às suas origens, e a voltar a acreditar, porque ele passou a vida toda tentando refutar as crenças. Esse povo, essa negrada aí acredita nessas coisas. Ele passou a vida toda tentando refutar. E quando ele começa a acreditar e ele faz a confissão e se torna um homem preto, ele é recebido por Ogum para se tornar, como eu disse, o que aqui na Amazônia a gente chama de encantado. Não sei em outras regiões como chama, mas para se tornar esse ser que está no Olorum, vivendo, estar vivo, porque ele não morreu. Não foi preso, não foi assassinado. Ele não foi assassinado, ele foi entregue em sacrifício. E aqui, né, a gente finaliza essa parte para poder seguir com a aula, tá? Obrigada, gente. Desculpa pela minha internet. Obrigada, Emila. Muito obrigada, meninas. Excelente aula. Gente, nós temos alguns comentários, mas vocês já estão liberados para falar alguma coisa. Quem quiser fazer alguma contribuição, alguma pergunta. Eu vou ler aqui no chat, que mandaram algumas coisas. Uma das coisas foi a Caroline, ela se apresentou dizendo que é graduanda do nono semestre do curso de Pedagogia na UFOPA, e ela soube do minicurso através do grupo de pesquisa que ela participa e gostaria de aprender mais sobre a valorização das expressões artísticas do povo negro. A segunda participação é uma pergunta do Aldo Vieira. Ele diz o seguinte: usar a frase "ele é tratado como um homem preto ou negro" não sugere que exista um outro jeito de tratar o homem preto? Só uma dúvida que me surgiu aqui ao ouvir a fala da Emma sobre a prisão do Emanuel ao beijar a mulher branca. Emma, você quer falar alguma coisa? A peça, né, não é uma peça de época, mas é uma peça que se passa em 1951. E a época é como se existisse um jeito diferente de tratar. A necropolítica o torna... Nossa, a gente tem estudado isso também no PPGL, então, às vezes, são tópicos sensíveis. A necropolítica que é empregada à comunidade negra, a gente está falando em 1951, a comunidade africana e afro-brasileira, era de tornar essas pessoas menos gente. E aí, quando eu falo tratado como homem preto, mas do ponto de vista da peça, é que como se na peça as pessoas pretas ou negras fossem menos gente. A polícia não deixava com que eles andassem pela rua porque estavam vadiando e não podia vadiar. E aí eram encarcerados. Eles não podiam exercer a sua fé porque ela era proibida. Então, eles eram encarcerados. É como se eles fossem tratados como menos gente. É como se fosse a mera vida, né, que a gente fala, mas aí já é outro assunto e não vou me alongar. Mas é isso, sendo bem simplista, é como se esse homem negro, essa mulher negra, à época, e Efigênia também é tratada assim, quando ela vai à delegacia para falar que foi abusada e tudo mais, é como se essa pessoa negra, esse corpo negro, fosse menos pessoas. E a nossa sociedade ainda trata assim, mas não vou vir para o social, mas é isso que o texto fala. Obrigada, Aldo.
Gente, nós passamos já do nosso tempo de aula, né? Então, eu quero lembrar a todos de preencherem a lista de frequência, assinarem a lista de frequência, que já está no chat, eu vou até mandar novamente. E se vocês quiserem fazer perguntas, ainda podemos, mas nossa aula já está no final, então fiquem à vontade. Quem quiser fazer perguntas ou algum comentário, algumas meninas escreveram aqui, algumas pessoas, deixa eu ver. Natália Paixão escreveu aula incrível, maravilhosa, amei. Larissa escreveu obrigado, profs, muito bom. A Kailane escreveu que aula maravilhosa, espetacular, professoras excepcionais. O Aldo escreveu obrigada. Então, se vocês tiverem algum comentário, tem a Alexandra disse parabéns pela aula, foi riquíssimo. A Bruna falou maravilhosa aula, parabéns, professoras. Queremos agradecer muito pela participação de todos vocês aqui. Esperamos que na próxima aula a gente tenha um tempo para conversar mais um pouco, né? Ter mais contribuições. Acabou que ficou bem apertado esse tempo. Então, apareçam aqui, hein? Na próxima quarta-feira, nossa segunda aula, a gente vai trabalhar um pouco, conversar um pouco, na verdade, sobre o texto da Johnny Carlos. Se você ainda não leu, ainda dá tempo, tem um e-mail com a pasta de material, você pode acessar esse material numa pasta no Drive, que eu mandei por e-mail para vocês. Qualquer dúvida, escrevam para a gente. Muito obrigada, gente. Não esqueçam de preencher a lista de frequência. Boa noite. Boa noite, obrigada pela participação de todos. Boa noite a todos, todas, todos. Eu também agradeço muito a participação de cada um de vocês. Muito bom ter muitas pessoas aqui. Eu vi que a aula ficou com 21 pessoas, então muito gratificante para a gente a presença de cada um. Muito obrigada, meninas. Foi